A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Antes de nós lermos, como de costume, nós vamos orar a Deus, pedir que Deus nos abençoe em mais uma leitura. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por mais um dia de vida. Entregamos a Ti a nossa vida, o nosso dia. Entregamos a Ti também, Senhor, a leitura desse dia, os irmãos que irão participar desta leitura. Que a bênção do Senhor alcance a cada um dos nossos irmãos, e enquanto estivermos lendo a Tua palavra, Te pedimos que o Senhor coopere conosco, opere em nossas vidas, nos cure pelo poder da Tua palavra, nos liberte, nos transforme e nos faça mais parecido contigo, Pai. É o que nós oramos agora, cremos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós faremos leitura em Provérbios 23, Levítico 9, Levítico 10, e em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 10, do versículo 26 ao 42. Nós vamos iniciar por Provérbios de número 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras? Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina, o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque a cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho,
quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como um basilisco picará. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Agora nós vamos para Levítico, capítulo de número 10, aliás, capítulo de número 9 e também depois o capítulo de número 10. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma uma bezerra para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem mancha e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel dizendo: toma um bode para expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espado à direita Arão moveu para oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Agora nós vamos para o capítulo 10, Levítico capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele,
e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis num lugar santo, porque isto é a porção e a porção dos teus filhos, é a tua porção e porção dos teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. Os filhos de Arão ficaram dizendo: os filhos que de Arão ficaram dizendo: por que não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente havíeis de comê-lo no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Última leitura, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 26. Diz assim: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai.
e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim por em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.